Olá, eu sou Bárbara Martinelli e seja muito bem-vindo ao Substância Política. Eu sou a co-host aqui desse canal que eu tenho em conjunto com o Daniel Miorim e hoje, infelizmente, eu estou sem o meu host, o Daniel, mas eu tenho certeza que para os próximos vídeos o Daniel estará de volta para colocar então os contrapontos, eu dar os pontos e a gente manter a nossa dinâmica aqui no canal. Não esqueça de curtir, compartilhar e, é claro, se você gosta de política nacional, política internacional, considere também se inscrever aqui no Substância Política. O nosso canal ainda não é monetizado, então considere também, através aqui do Live Pix que está passando em algum lugar, fazer uma doação para então motivar com que a gente continue realizando esse trabalho aqui no YouTube para vocês. Bom, hoje então a gente vai focar, né, na pauta internacional e a gente vai falar um pouquinho sobre questões polêmicas envolvendo Israel. Uma questão polêmica ela aconteceu então na semana passada, quando então a Corte Internacional, que é a mais alta corte lá da ONU, vai então ordenar, por assim dizer, com que Israel não continue com suas investidas, né, suas operações lá na cidade de Rafah, localizada na faixa de Gaza. Então, a gente vai entender isso melhor conforme a gente vai lendo, então, a matéria que eu separei aqui para vocês. Além dessa questão polêmica da Corte Internacional, então, como eu falei, é a corte mais alta ali da ONU, a gente também vai dar uma olhadinha, então, num evento bem recente que aconteceu e que tem relativa ligação com essa questão da Corte Internacional, que vocês vão perceber conforme a gente lê a matéria da Corte Internacional. Mas outro fator que, então, aconteceu foi que as forças armadas lá de Israel entraram num confronto com forças egípcias e acabaram, então, por vitimizar uma força egípcia. A gente já vai ver isso logo mais. Vossa, eu queria, então, pedir para você colocar a matéria lá do Globo sobre a Corte Internacional para a gente dar uma lida e a gente vai conversando juntos aqui. Bom, essa questão, então, da Corte Internacional de Justiça ordenando que Israel interrompesse as operações lá em Rafah, ela saiu no mundo todo. Como eu disse para vocês, a Corte Internacional é o mais alto tribunal lá da ONU, e as decisões que costumam sair lá do Tribunal da ONU, elas são vinculativas. A gente vai ver, inclusive, isso escrito ao longo da matéria. E uma decisão vinculativa, em tese, teria que ser cumprida, pelo menos, assim, legalmente falando, Israel seria obrigado a cumprir, então, a decisão que vem lá do tribunal. Entretanto, cabe-se ressaltar que a ONU, ela não tem poder de força policial, ou seja, ela não pode utilizar a força para que o país, então, cumpra as decisões que saiam lá da Corte Internacional. É porque se ela pudesse utilizar a força, a gente com certeza poderia, né, sofrer algum tipo de interferência de soberania dos países. Mas por conta, então, dessa falta, né, de recursos da ONU por meio da força, de obrigar, por assim dizer, um país com que ele cumpra as decisões que venham da corte, que é tão difícil, então, que algumas decisões da corte sejam realmente cumpridas pelos países. Mas vamos ler, então, aqui a matéria do G1. Eles vão falar, então, que a Corte Internacional de Justiça ordena que Israel interrompa as operações em Rafah. Tribunal, o órgão máximo da ONU para deliberar sobre disputas entre estados, também determinou que Israel garanta entrada de ajuda na fronteira entre o sul de Gaza e o Egito. É aí que a gente está, a nossa questão, né, que a gente vai comentar, então, do Egito daqui a pouco. Enfim, Israel diz então que as alegações são falsas, ultrajantes, nojentas e que a campanha militar não levou e não vai levar à destruição da população palestina civil em Rafah. É bom frisar bastante essa frase, né, que Israel está usando como sua defesa, porque uma das questões que foi então colocadas aqui na Corte Internacional lá da ONU foi justamente que Israel está cometendo genocídio contra a população da Palestina. Essa argumentação de genocídio de Israel é que levou, então, a essa condenação vinda do tribunal. Bom, vamos descer, então, na matéria do G1 e vamos dar uma lidinha aqui, o que está falando, então. Vamos lá.
A Corte Internacional de Justiça, o tribunal mais alto das Organizações das Nações Unidas, para julgar disputas entre estados, ordenou nesta sexta-feira, 24, que Israel interrompa as operações militares em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Os juízes também determinaram que o governo israelense deve permitir, então, a entrada de ajuda humanitária para a fronteira entre o sul de Gaza e o Egito, além de garantir o acesso de observadores externos para monitorar a situação e reportar à corte, então, sobre as medidas adotadas. Aí é o ponto que eu falei para vocês. A decisão da Corte da ONU é obrigatória, mas o tribunal não dispõe de força policial para garantir que Israel vai cumpri-la. Ou seja, não existe uma força da ONU que vai entrar lá em Israel e se o Netanyahu, se o presidente não cumprirem, eles vão presos, vão ser então levados à força, né? Não vai existir uma força policial que vai entrar de fato dentro de Israel e utilizar algum mecanismo, né, para poder então realmente fazer com que o país cumpra com a decisão que sai da Corte Internacional. Vamos descer mais um pouco a matéria do G1. Bom, obviamente, o governo de Israel vai responder a essas alegações apresentadas, então, na corte, falando que são falsas, como a gente já viu ali no subtítulo. E ele vai também falar que eles não estão, então, querendo destruir a população da Palestina. Bom, além dessa argumentação, então, de Israel, o governo de Israel vai dizer que continuará a sua operação em Rafah, respeitando o direito internacional, mas o ministro israelense de Finanças, o Bezalel Smotrich, disse que o país não aceitará a decisão, que chamou de uma demanda para que Israel, então, não exista. Então, vejam só, essa condenação, né, da Corte Internacional está sendo vista lá por Israel, pelo Estado de Israel, como não só uma questão de atentado à sua soberania, ou seja, sua permissão por realmente realizar essa operação em Rafah, mas eles estão tratando essa questão como uma questão antissemita. Eles estão falando que essa decisão que vem da corte lá da ONU, ela é realmente também uma questão étnica, religiosa. Então, ou seja, uma decisão contra, né, as causas judias, contra a própria questão envolvendo o Estado de Israel, que eles vão ligar muito essa questão da sobrevivência do Estado de Israel. Cabe se lembrar que o objetivo militar principal de Israel, quando ele começa, então, a sua ofensiva lá na faixa de Gaza é, por exemplo, a aniquilação do grupo Hamas, né? E isso ainda não foi alcançado, né? Outro objetivo militar que a gente poderia falar que é bastante relevante para Israel é também a soltura dos reféns. Isso também não foi alcançado. Alguns reféns foram soltos, mas outros não foram soltos. Alguns reféns, inclusive, a gente veio a observar nesse final de semana que apareceram mortos, né? Então isso tudo vai também trazendo para essa narrativa israelense argumentações para que continue então essa investida lá em Rafah, que seria então o último reduto, né, das forças do Hamas. No dia 26 de maio, inclusive, a gente teve o Hamas utilizando foguete contra a principal cidade de Israel. Ou seja, a gente pode dizer ainda que o Hamas está lutando contra Israel, já que a gente teve essa ofensiva contra território israelense, né? Então, o Hamas aceitou ou não uma trégua com Israel? Em tese teria aceitado, mas já que ele lançou novas ofensivas, aceitou, mas continua, né, também atacando Israel. Então, é realmente uma situação muito delicada que a gente está vivendo entre Israel e a faixa de Gaza. A gente sabe que no decorrer de uma guerra é muito complicada a situação dos civis, por mais que haja dentro dessa fala israelense a questão de respeito ao IDH, né, que seria o direito internacional humanitário, a gente sabe que isso não necessariamente vai ser fácil de ser cumprido em Rafah. A gente tem mais de 1 milhão de refugiados palestinos hoje em Rafah, então cumprir com isso é muito difícil. A gente
ainda não teve numa questão logística esses refugiados, esses palestinos sendo direcionados para uma cidade, até porque toda a questão envolvendo ali o corredor com o Egito hoje é controlado por Israel, e a gente sabe que Israel fechou esse corredor, tá? Então, o que fazer com esses refugiados? Toda essa questão de não saber para onde esses refugiados palestinos são direcionados acaba ajudando nessa argumentação da Corte Internacional sobre essa questão de genocídio sendo feita, então, por Israel, né? Então, veja como é realmente muito complicada essa questão. Mas vamos passar, então, para esse fato mais recente. A gente já viu um pouco toda essa polêmica da Corte Internacional, a gente já viu também que Israel não vai cumprir. E, só para vocês saberem mais um ponto, essa questão que foi levantada lá na Corte Internacional foi levantada por um país específico, tá? Quem levantou essa questão de genocídio sendo cometido por Israel foi a África do Sul. A África do Sul, ela vai vir, então, por meio da Corte Internacional, a acusar Israel de genocídio, tá? Então, é uma disputa realmente entre dois estados, a África do Sul e Israel, tá? E isso foi aceito pela Corte Internacional para ser julgado. Mas vamos passar, então, a nossa próxima matéria. Você pode botar, então, essa questão envolvendo o Egito. Quando estiver na tela, me fala, por favor. Bom, então a gente teve um fato recente acontecendo, que foi, então, que um soldado egípcio foi morto, então, pelas forças israelenses, perto lá da passagem de Rafah, que eu já comentei para vocês, está hoje sobre a autoridade israelense. Esse fato, então, aconteceu no dia 27 de maio. Vamos ler então a matéria. Um soldado egípcio foi morto em uma troca de tiros com as forças israelenses na passagem de Rafah, na fronteira do Egito com a faixa de Gaza, na segunda-feira, dia 27 de maio. A transmissão pública Khan disse que nenhum soldado israelense ficou ferido no incidente, que deixou um egípcio morto e outros feridos. Os militares israelenses disseram, abre aspas, há algumas horas houve um tiroteio na fronteira egípcia. O incidente está sob investigação. O diálogo está ocorrendo com o lado egípcio, fecha aspas. Os militares egípcios confirmaram que uma pessoa foi morta e disseram que estão investigando esse tiroteio. O Daily News Egypt, um jornal egípcio independente de língua inglesa, citou fontes anônimas dizendo que os soldados egípcios foram afetados pelo massacre de Rafah que aconteceu no domingo, no qual o bombardeio israelense levou à morte de 45 palestinos em um campo de deslocados. Vamos descer para continuar lendo. O Middle East Eye não conseguiu verificar os relatórios de forma independente. A passagem da fronteira de Rafah foi tomada pelas forças israelitas ou israelenses no início desse mês, enquanto os militares expandiam a sua invasão terrestre de Gaza para a cidade de Rafah no sul. A ocupação da passagem aumentou as tensões entre o Egito e Israel, ameaçando então os 45 anos de paz entre os dois países que já tinham travado 4 guerras. A tomada israelense da travessia irritou o Egito, que geralmente coopera estreitamente com Israel em questões de segurança. Uma fonte militar egípcia disse anteriormente ao Middle East Eye que não houve coordenação operacional entre o Egito e Israel antes da passagem ser tomada. Uma semana depois de Israel ter invadido a travessia, o Egito então enviou veículos blindados e soldados adicionais para sua fronteira com Gaza, lá no nordeste então do Sinai, de acordo com a Fundação Sinai sobre Direitos Humanos. Uma semana depois de Israel ter invadido a travessia, o Egito enviou veículos blindados e soldados adicionais para sua fronteira com Gaza, lá no nordeste do Sinai, de acordo com a Fundação de Sinai de Direitos Humanos. Ih, eu acho que eu já tinha lido isso. Pode cortar então. Só para finalizar, então, o Cairo também se recusou a abrir a passagem da fronteira do lado egípcio até que os militares israelitas ou israelenses se retirassem, dizendo que a operação da passagem era uma questão exclusivamente egípcio-palestina. Vocês podem ver, então, que a gente começa a viver já uma tensão entre Israel e as forças do Egito, sobretudo porque Israel tomou, então, né, como vocês podem observar, esse corredor que ligava o Egito à Palestina e que estava servindo, então, para a passagem de várias
produtos, ou seja, produtos envolvendo alimentos, envolvendo medicamentos. Poderia-se até mesmo pensar nesse corredor, por assim dizer, também para servir como travessia de palestinos, né? Então, assim, vejam como realmente está virando uma bola de neve e como realmente Israel parece cada vez mais se isolar no cenário internacional. Fora a questão da condenação que a gente tem, então, lá na corte da ONU, com essa acusação da África do Sul, afirmando que Israel, então, está cometendo genocídio ali na faixa de Gaza, em específico em Rafah. A gente teve no domingo, então, vários foguetes do Hamas sendo direcionados a várias cidades de Israel, a principal delas, Tel Aviv, do qual, inclusive, alguns foguetes caíram na cidade. E Israel respondeu, então, esses foguetes, cometendo um bombardeamento muito grande, que a gente está vendo que está sendo denunciado como bombardeamento tendo, então, vitimizado palestinos civis. E além, então, da vitimização desses palestinos civis, então, teriam realmente sofrido com esses bombardeamentos de Israel e que estariam em campos de deslocamento, isso realmente seria uma violação, né, do direito internacional humanitário. Além dessa questão, então, dessa possibilidade de palestinos terem sido vitimizados, a gente agora também está trabalhando com uma questão seríssima de, então, um possível soldado, né? Eles ali ainda não colocaram que é um soldado, mas a gente pode chegar a essa conclusão, já que ali é uma região bastante militarizada, mas um possível soldado egípcio teria sido morto, então, num confronto entre Israel e os egípcios. Aí a gente vai ter que levantar uma série de questões sobre qual motivo aconteceu esses confrontos entre esses soldados de Israel e esses soldados egípcios, né? Primeiro ponto. O Egito vai se dar ao direito de responder, é um segundo ponto. E um terceiro ponto, isso poderá, então, afetar de fato todos os tratados entre o Egito e Israel que existem, essa, então, possível vitimização de um soldado feito por forças de Israel. São 3 pontos aqui que a gente pode levantar, que por enquanto a gente não vai ter uma resposta clara, pelo menos não até o fechamento desse vídeo, já que enquanto eu gravo aqui para vocês, foi um fato que realmente acabou de acontecer. Aconteceu, então, na manhã desse dia 27, enquanto eu gravo para vocês. E são 3 questões muito relevantes da gente começar a se perguntar, né? Sendo a mais relevante de todas, então, a seguinte: o Egito vai responder? E a segunda questão mais relevante é: o Egito poderá abalar as suas relações com Israel a tal ponto de romper as suas relações com Israel? Então, 2 fatos, então, que a gente precisa observar e que poderão levar a um isolamento ainda maior de Israel, então, na região do Oriente Médio, sobretudo por conta, então, dessa condenação que a gente observa que Israel sofreu ali na ONU, certo? É isso, eu sou Bárbara Martinelli e esse foi mais um episódio do Substância Política. Não deixem de conhecer a Academia de Estudos Globais. A academia é um local onde a gente aprende sobre teoria de geopolítica, teoria de relações internacionais e teorias também militares. E além disso, além da gente ver teorias, a gente vai aplicar essas teorias em estudos de caso, inclusive em guerras no Oriente Médio e inclusive na guerra entre Israel e o Hamas, para a gente entender para onde tudo isso vai nos levar. Não deixe, então, de conhecer a Academia de Estudos Globais, o link está na descrição desse vídeo. E também vão levar o Tragédias Comunistas, onde a gente vai também ter a possibilidade de entender melhor a história lá da União Soviética e a história da China comunista. Então, vocês vão adquirir a academia e vão levar ainda o Clube Alta Linguagem para aprender sobre ideologia socialista comunista e o também Tragédias Comunistas para aprender sobre a história, né, da União Soviética e a história lá da China comunista. Não deixem de conhecer. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscreva no Substância Política. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!